Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje eu recebo dois ilustres convidados. Já passaram pelo programa anteriormente, mas agora é uma exclusividade do programa É Isso Aí ter dois representantes do Grande Oriente do Brasil, da maçonaria brasileira. Eu recebo aqui em nossos estúdios o senhor Barbosa Nunes, ele que é delegado de polícia aposentado, jornalista, radialista, advogado, foi secretário de governo no estado de Goiás, professor universitário e agora grão-mestrado do Grande Oriente do Brasil, licenciado. E também recebo o senhor Ricardo de Carvalho, ele que é empresário no estado do Rio de Janeiro e agora é o representante da Assembleia Federal Maçônica. A Assembleia é o poder executivo maior na maçonaria brasileira do Grande Oriente do Brasil. Então, Barbosa, Ricardo, muito obrigado pela participação no programa É Isso Aí mais uma vez. É uma satisfação muito grande recebê-los os dois conjuntamente. Eu começo colocando uma explicação aqui, que nós não fiquemos amarrados numa conversa, né, engessada, de pergunta para um, pergunta para outro, que nós possamos interagir um pouquinho. Barbosa, eu gostaria de passar já de início para você fazer uma explanação aí do seu persecução profissional, como é que você desenvolveu a sua vida, a sua formação que hoje aqui está e como é que você vai na sua campanha política aí em 2000 até 2018. Nós é que temos que agradecer o retorno aqui ao seu programa, Luiz Rodrigo, que é um momento importante para o Grande Oriente do Brasil, para as pretensões dos pleitos que estamos tendo, juntamente com o nosso presidente do Poder Legislativo Federal, e aqui entrarmos em contato com inúmeros irmãos que pessoalmente a gente não teria a oportunidade. Eu, como disse no programa anterior, sou goiano, lá em Goiás, originário da zona rural, caminhei com as dificuldades naturais para chegar a uma faculdade, indo para a capital, para Goiânia, e consegui um curso de Direito, um curso de jornalismo. Atuei na imprensa, estou aqui matando saudades, na imprensa de jornal, de rádio e de televisão, o que me possibilitou uma aprendizagem e um relacionamento extraordinário. E, posteriormente, me submeti a um concurso público e fiz parte da Polícia Judiciária de Goiás durante 12 anos. Na maçonaria, iniciei na minha loja Cássia Brasilense, em Goiânia. Lá estou até hoje. Fui grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás durante 6 anos. Participei da gestão do grande maçom Laelso Rodrigues, de Jair Assis Ribeiro, que já apareceu, e hoje me encontro já concluindo os 5 anos previstos constitucionalmente como grão-mestre geral adjunto do GOB, que é comparativamente ao vice-prefeito, ao vice-governador, ao vice-presidente, ao vice. Constitucionalmente, ele preside o Conselho Federal, formado por 33 ilustres e competentes maçons aqui da região. Eu aproveito para saudar os conselheiros federais aqui da região e substituir eventualmente o nosso soberano grão-mestre. Oportunidade que tive em várias ocasiões, mas uma delas marcou a minha história, porque eu tive o apoio, tive a coragem, tive a decisão de, mediante processos devidamente formados, de assinar um ato que eliminou a proibição da intervisitação nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e também do Mato Grosso. E diante disso, nesse programa aqui, nós temos como último item
a intervisitação, meus irmãos maçons. Será meta prioritária na gestão para promover amplo relacionamento com as potências regulares. Então, estamos aí caminhando sem qualquer compromisso de como se fosse uma campanha maçônica que a gente tanto condena lá neste mundo político e social, onde os interesses prevalecem. É candidato para se promover, para tirar vantagens, para social e politicamente também ter uma condição melhor. Não, nós estamos buscando neste momento uma missão e não um cargo, para que nós possamos também, com a Assembleia Federal, com o Poder Judiciário, e aproveito aqui para dizer que neste programa, como o Irmanar existe, e existe por interesse do Grande Oriente do Brasil, por interesse do Executivo, para que o deputado federal, que é um cargo extraordinariamente importante, é ali que as leis são feitas, é ali que a crítica acontece, e ali é que o Executivo mantém os melhores relacionamentos. Aqui no nosso programa tem o item que complementa a ação do Executivo através das suas secretarias, através do Conselho, e a Assembleia Federal, ela também através do Irmanar, e a gente fecha com o Encontro Nacional de Tribunais, estimular e apoiar a realização de encontros nacionais de tribunais de justiça, dos tribunais eleitorais, conselhos de contas e membros do Ministério Público em geral, com a finalidade essencial de estabelecer diálogo e pontos comuns nas missões destas importantes áreas. Então o Executivo tem essa missão de apoiar o Irmanar, de apoiar a Assembleia Federal, de compreender, meus irmãos deputados, a missão da Assembleia Federal, que é um plenário efervescente, mas com o qual o relacionamento deve ser o melhor possível, até para apresentar antecipadamente as suas mensagens devidamente conversadas, e com o Poder Judiciário, que é o Tribunal Eleitoral, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e que é o Supremo. Também ali podendo colocar o Tribunal de Contas, que é aquele que faz uma fiscalização e uma abordagem técnica de todas as despesas. Agora, Ricardo Carvalho, você como presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, o GOB, o que é a Assembleia Federal? Faz uma explicação, uma explanação para quem está nos assistindo, para ter uma noção geral do que é a maçonaria, do que é esse poder legislativo, e depois eu vou querer saber dos dois, vou fazer uma pergunta bem incisiva. O Barbosa falou aqui de campanha eleitoral, você acaba de se eleger para a gestão 2017 e 2019, e como é que se dá essa campanha eleitoral também no Legislativo? Como é que se deu a campanha no Legislativo? Luiz Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui presente, levando a nossa mensagem aos telespectadores de Ribeirão Preto. A Assembleia Federal Legislativa ela é um órgão do Grande Oriente do Brasil. É o órgão federal responsável por observar as contas e os atos do grão-mestre, do grão-mestrado federal, e promover legislação para que a maçonaria possa estar acompanhando o desenvolvimento social. As leis mudam, as leis são reformadas, e esse é o papel da Soberana Assembleia Federal Legislativa. Eu quero agradecer a oportunidade de encontrar hoje aqui com o meu grão-mestre adjunto licenciado, irmão Barbosa. Nós temos nos encontrado muito pelo Brasil, e o presidente da Soberana Assembleia tem muitos compromissos em vários estados, e o Barbosa, nessa caminhada dele, vira e mexe, a gente se encontra. Estamos aqui hoje numa missão muito especial e gratificante, que é participar do aniversário de 30 anos da loja União e Liberdade, né?
Tivemos também aí a loja Fé e Perseverança, que completou 128 anos, e a loja Líbero Badaró, que está fazendo 119 anos. Então é muito bom vir em Ribeirão Preto participar de atividades de duas lojas centenárias e de uma outra loja que está basicamente debutando frente às centenárias. Eu queria só fazer uma intervenção, já que você comentou isso, também lembrar que a abolição e independência completou 50 anos, agora recentemente, com uma festa belíssima, quase 500 pessoas. Infelizmente não tiveram a sua presença, eu estive lá, foi uma festa bonita, com gente bacana. Mas como você fez essa menção aí, eu fiz questão de relembrar, porque o venerável mestre da abolição esteve aqui divulgando, então eu quis fazer. Mas continue, me permita, continue com a sua apresentação. Com certeza, quero parabenizar a loja também. Se tivesse tido conhecimento e espaço na agenda, faria questão de estar aqui presente. É o objetivo da Soberana Assembleia se aproximar cada vez mais das lojas da Federação. Então, basicamente, Rodrigo, a Soberana Assembleia é isso. Ela é o poder legislativo dentro da estrutura governamental do Grande Oriente do Brasil. Nós trabalhamos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, né, de forma harmônica e independente, respeitando os limites de competência de cada um, mas, sobretudo, atualmente, buscando o maior entendimento possível em função de trabalharmos juntos em favor do crescimento do Grande Oriente do Brasil. Esse é o objetivo do nosso trabalho, essa é a nossa missão. Eu tenho uma pergunta para os dois, uma pergunta, de certa forma, incisiva, pesada, né? Nas eleições, você passou pela eleição na Soberana Assembleia, o Barbosa está em caminhada eleitoral para o Grande Oriente do Brasil. No mundo não maçônico, no mundo da República Federativa Brasileira, a gente vê que no Congresso Nacional, na presidência, as malas de dinheiro rodando, o dinheiro público sendo utilizado para campanhas eleitorais, a compra de votos para não ser caçado, a compra de votos para apoio político. Existe isso na Assembleia Legislativa, existe isso na Soberana, no Grande Oriente do Brasil. É desta forma também dentro da maçonaria, mas daqui a pouquinho, a gente volta em 1 minuto. SM Cutelaria. São facas artesanais de excelente qualidade e acabamento impecável. Tudo em aço 51x60. Belíssimas aquisições que você só encontra na SM Cutelaria. Fabricação de lâminas em geral. Afiação de facas e reformas é na SM Cutelaria Facas Artesanais. Ligue 99717 5188. Mag Global, prestação de serviços, limpeza profissional pós-obra e industrial, portaria, segurança, jardinagem e a novidade, portaria remota, com atendimento via VoIP e toda a automatização para resolver seus problemas relacionados à portaria. Acesse magglobal.com.br e conheça melhor todos os nossos serviços. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo, eu estou recebendo aqui no programa É Isso Aí, com exclusividade, duas personalidades muito conhecidas no território brasileiro, em especial aos maçons do Grande Oriente do Brasil. Eu recebo o Barbosa Nunes, que é o grão-mestrado federal licenciado, que está em campanha eleitoral, e também o Ricardo Carvalho, ele que venceu a eleição para a gestão 2017-2019 para a presidência da Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, uma potência maçônica muito forte no território brasileiro. Eu fiz uma pergunta no bloco anterior e gostaria agora de passar a palavra a eles para que pudessem explanar um pouquinho a pergunta. Vou repetir de certa forma, como se dá a eleição para
o poder legislativo, como se dá a eleição para o poder executivo na maçonaria. Se usa o poder do voto, se usa o poder do cargo, o poder financeiro, se usa aquelas malas de dinheiro que nós vemos no legislativo e executivo do nosso país, se na maçonaria também é assim. Passo a palavra primeiro para você, Ricardo, como é que funcionou a sua eleição? Olha, a nossa eleição ela vem do fruto do trabalho da bancada de deputados do Rio de Janeiro. Existiu um movimento muito grande junto aos 118 deputados do Rio de Janeiro. Há 15 anos que o Rio de Janeiro não lançava um candidato a presidente da Soberana Assembleia. Rio de Janeiro é o terceiro maior oriente da federação. E nós vivemos, então, naquela época, um momento muito bom. Eu era presidente da Comissão de Relações Públicas da Soberana Assembleia. Trabalhamos muito no sentido de promover grandes melhorias no que diz respeito a convênio de hotel em Brasília, ao transporte dos deputados, a alimentação, toda essa parte e a parte de comunicação da Assembleia. Isso nos deu uma visibilidade muito grande, né? O projeto Irmanar, nós saímos do nosso Oriente, saímos de Brasília, andamos o Brasil todinho, né? Mostrando as nossas ideias, colocando nosso pensamento. Isso possibilitou ao público maçônico conhecer a pessoa do Ricardo Carvalho numa intimidade. E isso nos credenciou, dentro do nosso Oriente, a buscar a presidência representando o Oriente do Rio de Janeiro. Tive o apoio do nosso grão-mestre, tive o apoio de vários grão-mestres de toda a federação. Foi uma eleição muitíssimo disputada. Nosso irmão que concorria conosco, irmão Jaime, é um irmão muito preparado, um irmão muito conhecido, mais de 20 anos de Assembleia, já tinha sido presidente da Assembleia, né? E tínhamos um terceiro candidato, que era o irmão Henrique, que também estava tentando a Assembleia pela terceira vez. E eu, né, cheguei ali e pela primeira vez, mas pelo trabalho, pelo dinamismo, pela proposta, que o eleitor da Soberana Assembleia, que são os deputados federais, optaram pelo meu nome. E a gente vem trabalhando nesse sentido. Não existe caixinha de dinheiro, não existe milagre, muito se faz. Eu digo sempre, Luiz, o seguinte: a maçonaria é o melhor lugar que eu encontrei na minha vida para gastar dinheiro. Porque eu só gasto dinheiro na maçonaria, mas eu gasto com satisfação. Entendeu? Eu gasto satisfação porque eu estou fazendo aquilo que gosto e acredito que esteja dando a minha colaboração em favor da sociedade, em favor da nação brasileira. Os deputados do Rio de Janeiro foram muito companheiros, muito amigos. Eles formaram um grupo de auxílio à campanha, criaram uma conta e receberam captações espontâneas de cada irmão. Tive irmão que doou faixa, doaram 27 faixas de agradecimento a cada Oriente. Tive irmão que doou o material de campanha gráfico. Tive irmão que doou gravação de estúdio. Nós viajamos muito pelo Brasil todo, fizemos mais de 50 viagens ao longo da nossa campanha. Então deslocamento aéreo, hotel, isso tudo é muito caro. E realmente, por melhor condição que o irmão possa ter, né, ele não tem condição de fazer isso sem a ajuda dos irmãos. Os irmãos colaboraram muito e a gente conseguiu fazer um trabalho completamente diferente. Foi uma campanha que a Assembleia nunca tinha feito, porque a campanha da Assembleia ela ocorria antigamente nos bastidores da Assembleia. E nós partimos para um projeto diferenciado. Nós usamos a mídia, usamos as gravações, fui para os Orientes, fiz palestras e a gente conseguiu, graças a Deus, nosso resultado. Ganhamos a eleição, ela transcorreu de uma forma muito transparente,
Cada irmão que estava apto a votar deu a sua presença, recebeu um voucher. Esse voucher ele trocou por uma cédula eleitoral. Essa cédula eleitoral ele foi para a cabine, pronunciou o voto dele e depositou na urna. Ao final dos trabalhos, se tinha 800 votos na urna, tinham que ter 800 cédulas e tinha que ter 800 presenças. Então não tem como ter... Transparente, limpa. Da mesma forma são as eleições das lojas, as eleições para o grão-mestrado. Nós temos um princípio eleitoral que ele é inviolável, porque as eleições, você sabe, ocorrem dentro da loja, os irmãos votam dentro da loja, os votos são abertos dentro da loja, o resultado é proclamado dentro da loja, isso é transformado em ata e todos os irmãos participantes que votaram assinam ali, abalizando que aquele ali foi o resultado do sufrágio. Eleição na maçonaria não existe mágica, não existe bandalheira. É coisa séria. Maçom não é afável a esse tipo de expediente. Então, o povo maçônico vai escolher agora, no dia 10 de março, um novo grão-mestre. Esse novo grão-mestre ele vai escolher com consciência que não vai haver nenhum tipo de manipulação nas urnas. Ele vai escolher o melhor. Temos dois candidatos, dois irmãos candidatos, o irmão Barbosa, que tem uma história maçônica, tem um trabalho plantado, o irmão Baluque, que é grão-mestre aqui do estado de São Paulo, que também tem a sua história. Cabe ao povo maçônico entender o que é melhor para o Grande Oriente do Brasil, escolher aquilo que é melhor para o Grande Oriente do Brasil. E é só olhar a vida maçônica de cada um dos candidatos, que realmente fica muito fácil o irmão declinar por onde ele quer. Aonde nós queremos levar o Grande Oriente do Brasil? O que nós queremos para o Grande Oriente do Brasil? O irmão vai escolher um candidato ou outro. São duas propostas completamente diferentes. São dois irmãos de princípios completamente diferentes. Cabe à maçonaria de forma democrática, aos irmãos de forma democrática, escolher o melhor. Sabendo que são 5 anos de trabalho, são 5 anos que nós temos que trabalhar no sentido de continuar o bom desenvolvimento que o Grande Oriente do Brasil vem tendo nos últimos 18 anos. Barbosa, naquela pergunta aí, tem mala de dinheiro, tem verba federal para viagem, santinho, camiseta, showmício, como é que funciona aí a sua campanha? Olha, aquela afirmativa de outros tempos, de que a pessoa quando entrava na maçonaria ficava rico, é exatamente o contrário. Hoje você entra na maçonaria, como o nosso irmão Ricardo disse, você está voluntariamente prestando um trabalho, pagando o seu restaurante, pagando o seu hotel, pagando a sua passagem, pagando a mensalidade para a loja, para o Grande Oriente do Estado e para o Grande Oriente do Brasil. Eu quero me definir, Luiz Rodrigo, como realmente sou e me apresento a todos. Não sou, não quero ser e nem serei maçom de cúpula. Esse termo, cúpula, é pejorativo. Cúpula cuida dos seus interesses, dos interesses de grupo, dos seus interesses pessoais. Como essa cúpula que está lá, dirigindo o país, eleita por nós, hein, meus irmãos? E que se a gente não tiver uma consciência política melhor, vamos reelegê-los diante de uma reforma eleitoral que foi feita ontem, anteontem, para beneficiá-los. Então, não tenho nenhuma preocupação, caminho pelas lojas, porque o Grande Oriente do Brasil, os grandes orientes estaduais, tem que estar presente nas lojas. As lojas estão distantes, as lojas só recebem cobrança, recebem decreto, recebem lei para obedecer. Não, o projeto Imanara está ajudando a contribuir, nós também, nesta decisão de caminhar pelo Brasil, no sentido de termos uma eleição em que não há esperteza, uma eleição que não há impulsionamento dos irmãos para votar com vantagens, para que não haja uma pressão, às vezes da própria cúpula, no sentido de que o irmão
esteja votando num candidato. Então, assim eu me apresento, Luiz, de uma forma tranquila, levando a cada loja a oportunidade que nós estamos tendo para uma transição no Grande Oriente do Brasil em favor de uma melhoria, já que hoje o Poder Federal Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo estão irmanados mesmo, nesse sentido de que nós tenhamos um trabalho de harmonizar, inovar e crescer. Esse é o Barbosa Nunes que eu me exponho a vocês nesta eleição próxima. Eu agradeço aos dois, o tempo é curtíssimo para a gente poder abordar um tema bacana como esse. Eu agradeço aos dois, gostaria de passar 15 segundos para cada um fazer um fechamento final e deixar a mensagem para o nosso público. Quero deixar um abraço fraterno a todos os amigos, telespectadores de Ribeirão Preto. Uma satisfação, apaixonado pela cidade, primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui em Ribeirão Preto. Desejar sorte ao irmão Barbosa, pedir a Deus que abra a consciência dos nossos irmãos, é um momento muito importante para o Grande Oriente do Brasil. Temos 2 candidatos, 2 irmãos que merecem nosso respeito. Agradecer a você, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui. E pode ter certeza, Ribeirão Preto, no momento em que entenderem, que quiserem o meu retorno, eu vou estar aqui de pé e à ordem. É uma satisfação muito grande poder estar aqui e abraçar todos vocês, ser bem recebido do jeito que eu estou sendo bem recebido. Muito obrigado. Barbosa. Eu quero aqui, Luiz, deixar uma mensagem a um grupo mais importante do Grande Oriente do Brasil e que eu sempre afirmo. É a força viva das lojas. São as nossas cunhadas. A vocês, cunhadas, o meu reconhecimento como peças mais importantes da família. A família é sustentada, é ouvida, é orientada pelas cunhadas. E uma loja que tem uma fraternidade feminina é uma loja mais pacífica e mais tranquila. Então, a vocês, cunhadas, o meu reconhecimento, a minha confiança e eleito vamos impulsionar mais ainda as mais de 700 fraternidades registradas no país. Barbosa, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa. Por que programa? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Thank you.